A paz, povo de Deus, a paz, povo querido. Gente, Deus abençoe todos vocês. Olha, eu quero pedir perdão para todos vocês, até porque imprevistos acontece, né? Era para a gente estar entrando ao vivo aqui às 14, mas prove ao Senhor nos dê essa oportunidade de estar entrando ao vivo às 17h41, tá? Gente, eu já quero ser direto aqui, eu tenho pouquíssimo tempo. É um convidado que tem muito conteúdo, tem muita qualidade, é muita direção. Gente, vocês vão sair daqui, a gente vai bugar essa tarde aqui, tá? Então, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu sempre deixo bem claro que a vida nos apresenta os amigos, mas só Deus tem o poder de nos conectar a algumas pessoas. Eu acredito muito em ambiência, tá? Esses dias, tem 2 dias? 2 dias. Tem 2 dias, eu estava no Paris 6, né? E, com os ouvidos aqui atentos, ouvi algo que estava alinhado com aquilo que eu gostaria de fazer lá na frente. E, como sempre, quem me conhece sabe que eu sou um homem de ação, né? Abordei o homem de Deus quando a gente menos imaginou. Os nossos amigos e amigos em comum, aquela coisa toda. E é com muita alegria que eu apresento a todos vocês, tá? Ele é pai, gente, ele é líder, ele é mentor. Vocês não têm noção, gente, de tanta bênção que nós vamos compartilhar essa tarde. Tá com vocês, amém? Augusto Carrara. Que amém, honra, pastor. O senhor tá bem, presidente? Tô ótimo. Como é que o senhor tá? Traz aqui. E o papo, ele vai Ele veio armado. Reto e sem mimimi, né? Vou deixar aqui. Olha que legal. Vou deixar aqui sem mimimi. Tá pegando aí sem mimimi? Tá? Bom, feliz demais de estar aqui, cara. Primeiro, que alegria. Porque essa visão, né, de estar atento às oportunidades. Uma oração que eu faço, Pedrão, todo dia é: Senhor, me dá ouvidos e olhos espirituais para ouvir a tua voz e ver aquilo que tu quer para mim. E quando você conversou comigo no restaurante, eu sabia que era um homem de Deus ali falando. E essa visão, né, de, cara, peraí, as oportunidades estão aí. Eu vejo que muitas pessoas, elas ficam o tempo todo esperando a oportunidade, e Deus, ele está mostrando as oportunidades. Verdade. Uma coisa que eu falo constantemente é que Deus age no sobre, o natural é comigo. Ou seja, para que o sobrenatural de Deus aconteça, eu, Augusto, preciso fazer minha parte. Uau. Se eu não fizer minha parte, Deus não vai fazer a dele. Verdade. Então, assim, às vezes a pessoa está dentro da igreja e fala assim: caraca, mas eu não prospero. Mas o ímpio prospera. Será que você está fazendo a sua parte? Será que você está prospectando a quantidade de clientes que você tem que prospectar? Será que no seu trabalho você está dando o seu melhor? Porque não adianta nada dar o melhor na casa de Deus, que é 1 vez, 2 vezes por semana, mas e o restante da semana? Será que eu estou sendo uma pessoa de excelência? Então, quando eu sou essa pessoa de excelência em todas as áreas, eu tenho o caráter de Cristo e automaticamente eu construo muito mais resultado, eu construo resultados gigantes. Meu Deus do céu. Foi como o senhor disse, né? Existem 2 tipos de pessoas. Senhor não, pelo amor de Deus, Augusto, pô. Augustão. Brother. Isso, Augustão. Existem 2 tipos de pessoas, né? As que esperam uma oportunidade chegar. Sim. E as que criam uma oportunidade. Perfeito. E eu criei uma oportunidade aquele dia, sabia que o senhor era alguém que carregava muito grande da parte de Deus, e para mim é uma honra, é um prestígio tá tê-lo aqui. O senhor está bem? Tô bem demais, Foi feliz. difícil para chegar? Não, eu tô me acostumando com São Paulo, né? Cheguei aqui tem 5 meses. Sim. Então, para mim, no Espírito Santo é tudo muito, tipo, 20, 30 minutos. Uau. Aqui é um pouquinho mais, né? Então, quando você vem de Alphaville, é um pouquinho mais ainda. Tá gostando de Alfa? Tô, lá é bom demais. Preciso te receber no trabalho na sexta-feira lá, hein? É isso aí. Inclusive, sexta-feira agora vai ter um culto lá em casa de ação de graças, né? Porque é exatamente 1 ano atrás eu me afoguei em Punta Cana. Mas assim, eu me afoguei de terem pessoas que entrarem no mar para me salvar, e era numa praia deserta. E engraçado que eu vivi uma experiência de Deus bizarra com isso aí, porque eu estava me afogando, porque foi mais ou menos assim, estava eu, minha esposa e um casal de amigos, e nessa veio uma onda de retorno que me levou para trás e levou eles para frente. E até tudo bem, eu sei nadar. Só que o mar estava puxando, quanto mais eu nadava para frente, mais ele me levava para trás. Quando eu vi, eu estava uns 70 metros assim da areia, né? Eu comecei a tentar nadar e desesperar, e aí Deus me deu discernimento assim: boia. É a única coisa que você pode fazer. Meu Deus. Boia, e eu vou mandar a provisão. Eu comecei a beber muita água, eu bebia água e, enfim, quase perdendo a força. E aí veio uma música na minha cabeça da Aline Barros, que é Olho para os montes, meu socorro vem de Deus. Cara, quando eu estava perdendo realmente as forças, e naquele momento entrou o Léo, o Moreno e o Fábio,
Foram os 3 caras que entraram no mar, e era uma praia deserta que a gente estava de Punta Cana, para me salvar. E isso é muito forte, porque eu quase fui. Sim. E a minha esposa, quando ela viu que eu estava me afogando, ela começou a gritar, e a única coisa que ela podia fazer naquele momento era ajoelhar e orar. E existem momentos na tua vida que você vai ver alguém que você ama muito passando por uma dificuldade, passando por um problema, só que você não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é joelho no chão em oração. E muitas vezes eu quero, de alguma maneira, ter a minha vida, viver a minha vida e fazer do meu jeito. Quando eu estava fazendo do meu jeito, o que aconteceu? Eu estava me afogando. Quando eu comecei a fazer do jeito que Deus queria, o que aconteceu? Eu comecei a me manter de pé. E muitas vezes eu estou passando por uma dificuldade, Pedrão, e a única coisa que eu posso fazer é boiar, cara. A única coisa que eu posso fazer é boiar e esperar o socorro de Deus. Então, assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas elas estão passando por momentos de luta, passando por momentos de dificuldade, de dor, não sabem o que fazer, como fazer. Só que, cara, o quanto que eu tenho me colocado na total dependência de Deus? O quanto hoje eu tenho colocado a minha vida no centro da vontade de Deus? E aí, eu vou fazendo do meu jeito, me desespero, quase morro, que foi o que aconteceu. E quando eu ouço a voz de Deus, tenho a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, eu consegui ali boiar, né, e ser resgatado. Então, às vezes, o que você está passando, para de tentar resolver do teu jeito. Aceita a voz de Deus que está falando no teu coração. E não se preocupa, porque Ele vai mandar o socorro. Você é mais importante do que um pássaro. A gente é mais importante do que um pássaro. O pássaro não está lá, e Mateus fala isso. Não planta, mas ele tem um alimento, pô. Eu, que sou imagem e semelhança, está lá. Façamos o homem de acordo com a nossa imagem e semelhança. Então, assim, será que eu não sou mais importante do que um animal e Deus dá provisão para esse animal? Só que muitas vezes o que acontece? Eu não me coloco na total dependência de Deus. E assim, nesse último ano, foi o que aconteceu, foi o ano que realmente eu voltei para Jesus, eu estava 10 anos afastado. E o que é mais incrível disso que foi assim, estava dando tudo certo. Tudo certo. Apartamento de frente para o mar, no Espírito Santo. Meus eventos lotados para centenas de empresários. Faturando múltiplos milhões de reais, só que um vazio muito grande, Pedrão. Sabe assim, aquele vazio que o carro zero não te dá, a casa de frente para o mar, o respeito, a notoriedade, nada disso tinha sentido, cara. E depois do meu evento, em julho do ano passado, que foi tipo no centro de convenções, um evento gigantesco, o comandante-geral do Bombeiro foi, o governador ia no evento, sim, enfim. A gente vendeu 1 milhão e pouco num dia, acho que 1,5 milhão em um dia. E o vazio aumentou. Sabe o que eu fiz, Pedrão? Eu aumentei o meu seguro de vida e planejei para me matar, cara. Eu acelerei na ponte para me matar. E na hora meu padrasto me liga e fala assim, Augusto, fiz a sua tatuagem, porque a gente tem uma tatuagem que chama Gratidão, Honra e Lealdade. E naquele momento eu saí do transe, né? Porque, cara, não tem nada a fazer sentido mais para mim. Porque tudo que eu tinha almejado, eu tinha conquistado. Só que tinha um vazio. E sabe o que acontece? Esse vazio, cara, só foi preenchido pela presença de Deus. Sabe por quê? Eu era um cara que já lia a Bíblia algumas vezes e na minha arrogância achava que não precisava estar numa igreja. Na minha arrogância achava que Deus me usava, e Deus me usa, sempre me usou, até quando eu não estava na igreja. Só que eu precisava de viver a presença dele. E aí, um pastor chamado Eric Brendo, eu fui num culto na igreja da Lagoinha de Vila Velha, e aí eu fui entregar uma oferta, uma boa oferta para ele. E aí ele vira para mim e fala assim, Deus não quer seu dinheiro, Ele quer seu coração. E aí eu comecei a chorar, né? Eu quero cuidar das suas emoções. Nesse momento eu estava com crise de burnout, e burnout crônico, de começar a esquecer as coisas, de desmaiar atendendo o cliente. E, cara,
todo o tratamento que eu fiz, psiquiátrico, psicológico, com os melhores profissionais, que o dinheiro pode pagar, nenhum deles resolveu. O que resolveu foi a presença do Espírito Santo, que foi tirando cada célula do meu corpo de pecado, de transgressão, de dor, de angústia, e foi mudando para o DNA de Cristo. Então, assim, hoje eu tenho vivido no centro da vontade de Deus, e para que Deus faça a obra dele através de mim. O discernimento que eu tenho não é meu, é dele. A visão estratégica que eu dou para os negócios não é minha, é dele. Durante muito tempo, eu achava que eu era autor e protagonista da minha história, que eu podia pegar uma caneta e podia escrever a história da minha vida. Eu posso até escrever a história da minha vida. Mas se eu não tiver uma história editada por Deus, nada disso faz sentido, cara. Então, sexta-feira agora a gente vai fazer a comemoração de 1 ano desse novo homem que ressurgiu. E a sensação que eu tenho é que realmente o velho Augusto morreu em Punta Cana. E nasceu esse gigante que está aqui falando contigo, que entende que tudo é por ele e para ele. Sou falho, sou pecador, eu erro, mas eu tenho buscado viver no centro da vontade de Deus, cara. Isso é muito forte, assim. Só que é muito doido. Porque é difícil você, principalmente eu, que sou o cara do planejamento, da estratégia, só que tem coisa que não existe estratégia, pô. Sim. Vai ter um momento que tu vai olhar e falar assim, cara, mas como que eu vou fazer isso? Calma, pô. Eu te escolhi substância informe ainda, pô. Se eu te escolhi substância informe, por que eu não vou fazer o melhor para você? Só que aí eu volto, né? As pessoas falam muito do livre-arbítrio, eu super acredito no livre-arbítrio. E na minha cabeça é mais ou menos assim, Pedrão, Deus tem a história que ele quer escrever para minha vida, beleza? Aqui. E aí eu posso escolher essa história aqui, só que eu posso escolher escrever a minha história. Sim. E aí muitas vezes eu não sei por que eu estou passando por dor, por dificuldade, por transgressão. As pessoas que estão no meu ciclo, elas só me puxam para baixo. Por quê? Eu estou escrevendo a minha história, pô. Lá no céu, lá antes da fundação do mundo, Deus ele escreveu uma história linda para a gente. Uau. Só que a gente não aceita viver essa história. A gente, na nossa arrogância, achando que é alguma coisa. Não, eu sei fazer isso. Eu sou aquilo. A gente não é nada, cara. Sem Deus, a gente não é nada, pô. Não adianta ter poder, autoridade, notoriedade, relevância, dinheiro, se você não estiver no centro da vontade de Deus, cara. E assim, eu tenho vivido isso na prática, eu tenho vivido isso com os meus clientes. E é muito louco, porque quando a gente começa a ter ouvidos e olhos espirituais, eu consigo ter a sensibilidade para fazer aquilo que Deus quer, pô. Estar aqui é ter a sensibilidade para viver aquilo que Deus quer. E o que é mais louco é olhar para você e conseguir enxergar o que Deus quer fazer para você. Só que não é do teu jeito e não é no teu tempo. É no tempo dele. Às vezes a juventude, e eu falo isso que eu sou jovem, né? Só tenho 33 anos, ela nos coloca uma ansiedade de fazer as coisas. E às vezes a gente faz da nossa ansiedade e a gente faz no nosso tempo. E não é sustentável do jeito que Deus quer, quando é no tempo dele. Então calma o teu coração. Respira. É no tempo dele. Não sei porque eu estou falando isso, mas provavelmente você sabe. Meu Deus do céu. Fala aí, Pedrão. Gente, isso aqui é Pedro Almeida Podcast, tá? Esse programa não é programado, né? Ele é provocado. E, às vezes, a gente vem com a intenção de extrair o melhor da pessoa, mas eu não sabia que, na introdução do programa, o melhor de Deus já estava sendo reservado para mim. E, Augusto, que alegria te receber
Louvado seja o Senhor pela presença dele nesse programa. Estou sentindo Jesus aqui. Amém. E por não ser programado, precisa abrir isso aqui. Hoje, pedir a Deus uma direção. Não, você não está entendendo. Não está entendendo. Eu pedi a Deus hoje uma direção e a direção veio. Que massa. Tá? Que Jesus, cara, possa te abençoar sempre, que os céus preservem essa amizade. Eu tenho certeza que Amém. Deus vai fazer muito mais. Amém. Tá bom? Amém. Vamos lá? Vamos. Nasceu no Espírito Santo, amigo? Não, eu sou de Belfort Roxo, pô. Conhece Belfort Roxo? Ainda, pô, claro. Esquece. Esquece, pô, vambora. Sou de Belfort Roxo, da Baixada Fluminense, né? Legal. Eu nasci lá e nasci e cresci, fiquei lá durante até meus 23 anos. E aí fui promovido pela C&A. Comecei minha carreira fazendo cartão C&A. Tem cartão C&A, não? Já tive, já. Já teve. Acho que minha mãe tem então, ainda. eu era o cara que fazia cartão C&A, pô. Ó, mãe, ele é responsável por todos os problemas que a gente entrou. Mas sabe o que é mais legal disso, assim? Porque você não sabe pra que você tá dando não, né? Às vezes o cara... Olha que loucura. O cara que você deu não pra fazer o cartão pode ser o cara que você vai pagar R$200 mil pra ser seu mentor. Então, calma, que é isso, entendeu? Não pode destratar ninguém. Comecei minha carreira profissional fazendo cartão C&A lá em Madureira. E é legal porque, assim, imagina, eu tava num cenário onde eu tinha 14, 15, acho que 20 promotores fazendo a mesma coisa que eu. E aí, quando eu comecei a fazer cartão C&A, eu falei, caraca, todo mundo aborda do mesmo jeito, faz do mesmo jeito. Pô, e não convertia a venda. Aí, um dia, eu vi uma cliente com uma estrela no braço, assim. Imagina, calçadão de Madureira, o pau quebrando, outubro para novembro ali. E eu olhei para a cliente e falei assim, olho para você, vejo uma estrela que brilha mais que qualquer constelação, por isso deixa eu ter onde fazer o seu cartão. A mulher parou, olhou para mim, riu, falou, que isso, cara? Falei, pô, fala qual foi a última vez que alguém fez um poema para você. E ali eu entendi que eu não podia ser mais do meio. Às vezes eu quero ter resultado na minha vida fazendo o que todo mundo está fazendo. E eu perco a minha essência, cara. Então, porra, comecei a carreira na C&A, né? Cresci pra caramba e fui promovido pro Espírito Santo. E tem uma parada que é muito forte comigo, que é resultado, né? Por que eu sei mimimi? Um monte de gente que fica dando desculpa o tempo todo. Ai, tá difícil. Eu sou pobre. Eu sou de Belfort Roxo. Nasci, cresci em comunidade. Sei como é que é a vida. Só que eu escolhi ser protagonista e não vitimista. Esse é um ponto. E meu pai me forjou muito nisso. Eu tinha 10 anos de idade. Eu era da Igreja Batista. Fui embaixador do rei. Uau. 10 anos de idade. Fico em segundo lugar em conhecimentos gerais da Bíblia. Lá no campeonato estadual dos embaixadores do rei. Uau. Cheguei grandão em casa. Porra. Sabe assim, igual quando o menino ganha o interclasse, que ele é o rei da escola? Bora. Grandão. Cheguei grandão em casa, fui falar com meu pai. Falei, pai, caraca, eu fiquei em segundo lugar de conhecimentos gerais da Bíblia, pai. Se eu não tivesse ido, a embaixada não tinha ficado com essa pontuação, o resultado não teria sido esse. Arrogante que só, aí meu pai vira para mim e fala assim, vou te ensinar duas coisas. Primeiro, o cemitério está cheio de substituíveis. Se você não fosse, outra pessoa poderia ter ido no seu lugar. Então, para de se achar. Menos, quase nada. Me dá a mão aqui. Parabéns pelo primeiro lugar dos derrotados. Seja sempre o primeiro. Meu Deus. Porque o segundo lugar é o primeiro lugar dos derrotados. Sim. Seja sempre o primeiro. Então, eu cresci com essa visão de, cara, eu preciso gerar resultado, pô. Uau. Eu não posso ser o primeiro lugar de derrotado, assim. Então, assim, nesse período eu cresci pra caramba na C&A. Comecei fazendo cartão em Madureira e minha rotina era, saía de Belfort Roxo, ia pra Madureira, de Madureira trabalhava o dia inteiro fazendo cartão, ia pra faculdade em Caxias, ganhei bolsa integral, né? Fiz o Enem e o Neném junto, porque o Bernardo, meu filho, ele veio quando eu tinha 19 anos, então, assim, uma baita responsabilidade com 19 anos. E, cara, a minha rotina era essa, só que, eu ganhava R$400 na C&A, eu precisava complementar minha renda. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava numa casa de show para complementar minha renda. Então, trabalhava na C&A, fazia faculdade, trabalhava na casa de show, dormia 2, 3 horas por dia, /noite. E aí, muitas vezes, as pessoas querem ter resultado sem se sacrificar. O sacrifício, ele precede o progresso. Quando eu me sacrifico de maneira estratégica e, cara, para mudar de vida, eu vou ter que pagar um preço que 99% das pessoas não pagariam. Uau. E por isso que o resultado aconteceu. Então, a gente pôde crescer profissionalmente na C&A. E como é que eu fui parar no Espírito Santo? Um outro princípio que eu tenho muito forte cara, explora a sua zona de conforto. Tem muita gente que fica na zona de conforto.
perguntaram para mim assim, Augusto, você aceitaria ir para o Espírito Santo? Eu falei, que horas é meu voo? Eu peguei e fui. Cara, ir para o Espírito Santo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim. Por quê? Lá eu fui para um lugar que eu não conhecia ninguém, então eu tive que desenvolver minhas habilidades relacionais muito fortes. Eu tive que acelerar muito os resultados das outras lojas. Então, imagina, eu com 23, 24 anos tocando uma operação de 9 lojas C&A na parte de produtos financeiros. Cartão, empréstimo, seguro, parcelado com juros, enfim. Operação das filas de caixa e a experiência do cliente. Então, a C&A, cara, foi um MBA que eu fiz. Até que eu entendi que eu podia voar, pô, de novo, explodir minha zona de conforto de novo. Saí da C&A, comecei a empreender e achei que era fácil. O que aconteceu? Deu muito errado, mas muito errado. Comecei a empreender fazendo Rinodê. Já fez Rinodê? Claro. Já. Era tem uns 3 vezes. Rafael Vieira. Rafael Vieira, lógico, conheço. Rafael Vieira. Eu lembro quando ele comprou um carro, o primeiro carro maneiro dele. Ele é daqui, não é? Ele é daqui. Falou, Pedrão, vamos, que vai dar muito bom. É isso aí. Então, fiz Rinodê, deu tudo errado. O meu dinheiro acabou. Mais 100 mil de rescisão, acabou. E não é por conta da Rinodê, mas por conta dos meus líderes e minha culpa, inclusive. Né? Pô, se eu sou protagonista e não vitimista, deu errado, a culpa é minha. Sim. E aí, cara, passei por um momento muito complicado também. Saio da Rinodê, monto a minha empresa gigante em vendas, que era de treinamento de venda. Sim. Só que, qual é a parada? Quando você começa a empreender e ninguém te conhece, meu amigo, você vai bater na porta, as pessoas vão receber sim ou não? Claro que não. E aí um princípio que você tem que entender cara, a porta não vai abrir de primeira. Só que nada é mais forte do que a lei dos números. Eu tinha na minha cabeça assim, cara, eu só preciso de uma oportunidade. Eu só preciso de uma oportunidade. Eu só preciso de uma oportunidade. E aí um dia, num almoço, um cara chamado Pablo Vitorazzi, amo sua vida, Pablo, sou grato demais a você. Ele virou para mim e falou assim, Augusto, você não palestraria lá na CDL Jovem, não? Eu falei, lógico. Quando que é? Depois de amanhã. Eu falei, estou pronto. Sabe o que acontece? Às vezes Deus manda oportunidade para você, mas eu estou igual aquelas virgens que não prepararam a lamparina, que eu estou despreparado. As noivas, né? Sim. Que não está com a lamparina preparada ali. Deus, ele, às vezes, manda oportunidade para você e você não está pronto, pô. Você não está preparado. Será que hoje, você que está assistindo a gente, está preparado para Deus derramar 100% do que Ele quer na tua vida? Meu Deus. E aí, às vezes, você fica, ai, Deus, me ajuda, Senhor. Muda a minha vida, Pai. Aleluia. Aí Deus coloca lá a pessoa que vai mudar o teu jogo. E aí você não está pronto. Você não estudou, você não se desenvolveu, você ficou perdendo tempo ouvindo besteira, envolvido com pessoas que não vão te agregar em nada. Então, assim, eu estava preparado para essa palestra. E essa palestra mudou meu game. Essa palestra foi dia 5 de agosto de 2018. Cara, do dia 5 até o dia 31 de dezembro desse mesmo ano, eu fiz 53 palestras. Só que 49 de graça. E aí tem uma coisa que na minha cabeça é muito forte, é quem não serve, não serve. Quanto que eu estou servindo efetivamente? O quanto que hoje eu estou gerando valor na vida das pessoas para que essas pessoas elas possam enxergar aquilo que eu estou fazendo. Pô, no início, você vai ter que mostrar serviço sim. E, cara, eu dava palestra mesmo quando eu não tinha nem dinheiro para botar de combustível. Aconteceu uma situação engraçada que foi o seguinte, eu tinha um golzinho, G4 ali, pá. E um dia eu estava indo com a mocinética instalando, sabe assim, quando fazia... Parecia que era um caminhão, sabe assim? Que você tinha que fazer um barulho do caramba, enfim. Um dia eu estava indo palestrar numa financeira. E aí, o que aconteceu? O meu carro parou, assim, na praia, né? Indo para... E não tinha como passar. Aí atrás de mim tinha um cara buzinando pra caramba. Buzinando. E aí, o cara me viu descendo do carro e empurrando o carro pro acostamento. Beleza. Quando eu chego na empresa para palestrar, quem era o outro diretor que eu não conhecia? O cara.
Aí ele virou e falou assim, é ele que vai palestrar para a gente aqui? E era um evento para os gerentes de vendas, né, dessa financeira. Esse cara aqui que vai palestrar? Amigo, não foi você que estava empurrando o carro, porque o retrovisor era quebrado também. Não foi você que empurrou o carro ali na praia porque o combustível tinha acabado? Vai ser que eu era combustível? Eu falei, sou eu mesmo. Mano, eu tinha duas opções ali. Ou eu desistia da palestra, ou eu fazia o que eu sei fazer. Meu amigo, eu tirei força de onde eu não tinha. Nem usava o taco de beisebol ainda. Eu usei força de onde eu não tinha. Cara, foi absurdo, porque fiz a palestra, treinamento, pá! O resultado foi fenomenal. E é uma parada que as pessoas elas fazem muito eu condiciono as minhas ações de acordo com a minha situação atual. Assim, se eu tenho grana, o que eu vou fazer? Cara, vou fazer o que tem que ser feito, vou meter marcha. Agora, quando eu estou quebrado, eu falo, ai, meu Deus do céu. Um princípio que a gente precisa entender é que eu não sou minha condição atual. Quando eu entendo a minha identidade de herdeiro, a gente é herdeiro, pô. Sim. A gente é herdeiro, isso aqui tudo é nosso. Eu sou herdeiro. Se eu sou herdeiro, por que eu vou baixar a cabeça? Porque eu não tenho dinheiro na conta. Eu não sou o cara o melhor cara se eu tenho 10 milhões, eu só estou devendo 10 milhões. Eu não sou minha condição atual. Quando eu faço isso, eu entendo minha identidade, faço o que tem que ser feito, sabe o que acontece? 2 semanas depois, estou eu num restaurante. E aí vem o dono da empresa e todo o conselho. E aí o dono da empresa grita assim, fala, meu pocador de meta! Caraca, Augustão, pô, cara, os gerentes explodiram de vender, a gente teve o maior resultado da história. E aí, né, olha o que acontece. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele, lembra disso? Lembro. Isaías 61, versículo 7. Para cada dia de vergonha, eu, Senhor teu Deus, te darei dupla honra. Pedrão, Deus quer dar dupla honra pra gente, cara, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deus quer dar dupla honra pra gente, mas será que eu estou paralisando com as circunstâncias negativas? Será que eu estou me paralisando quando os resultados eles não acontecem? Será que eu estou me paralisando porque alguém vira e fala que eu não vou conseguir? Será que eu estou paralisando porque alguém fala, não, mas isso aí não é para você não. Se é pobre, filho de pobre, vai morrer pobre? Não, cara. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e vai até Jesus, todo mundo era rico. Por que na minha vez eu vou ser pobre? Se eu sou herdeiro de tudo aquilo que está aqui na terra para mim. Eu preciso assumir essa identidade de reino e de herdeiro. Então, quando eu entendo isso, cara, o resultado ele vai acontecendo. Então, assim, trabalhei na CA, e aí, depois da CA, comecei a trabalhar dando mentoria empresarial, crescendo pra caramba. E a gente conseguiu construir um resultado muito sólido, mentoreando empresários individualmente. Hoje, já passam de 1.580 empresários que eu mentorei individualmente. Ou seja, de mais de 350 nichos de mercado, olhando a dor deles e entendendo por que ele não gera resultado. E aí tem uma parada que é assim, ó, não cabe no bolso da gente o que não cabe na nossa mente. Se eu quero ter resultado, eu não posso travar a minha mentalidade. Então, o que eu vejo? Dos meus clientes, 82% deles, quando chegam para mim, o problema nas empresas está na cabeça deles. E a Bíblia é muito doida, porque quando você começa a estudar e começa a prestar atenção na semântica de tudo, cara, quando eu falo de mudança de mentalidade, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que veja com boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Cara, eu preciso ter uma mudança de mentalidade, eu preciso ter uma metanoia. Só que quando eu consigo aceitar essa metanoia, é bizarro, porque o resultado muda. Eu tenho um case de cliente que chegou faturando 3 milhões, hoje fatura 80. Eu tenho um cliente que chegou faturando 25 e hoje fatura 100. Cliente que chegou faturando 300, hoje fatura 1,5 milhão, 2 milhões mês. Mas por quê? A gente cuida da mente das pessoas. E aí, assim, um dia eu fui num podcast e eu falei isso, mas eu apanhei tanto de pastores. Sabe o que foi? Eu falei o seguinte, tem coisa que é terrena. O que é da terra, cuida
com inteligência da Terra. Existe psiquiatra, psicólogo, terapeuta. E a gente demoniza tudo. Não, isso é possessão demoníaca. Não, mas essa pessoa está triste assim. Às vezes ela está com problema de vitamina, pô. E o povo está falando que é demônio. Eu preciso cuidar da minha mente. Preciso cuidar da minha cabeça. E aí, uma das coisas que eu falo é que, assim, os pastores, como você, eles precisam estudar sobre pessoas. Eles precisam estudar sobre a mente humana. Por quê? Se eu pego o conhecimento eclesiástico e coloco com conhecimento psicológico, cara, você está doido. Sim. Só que aí tem uma variável, e eu tenho um sonho que é fazer uma imersão de inteligência emocional só para pastores, para cuidar de quem cuida. Uau. Porque, cara, é muito difícil ser pastor, pô. Você pega a carga emocional, espiritual, você sempre tem que estar bem. Às vezes você quer entrar na tua caverna, pô. Só que não dá, porque tem um monte de ovelha lá que você tem que cuidar. É verdade. É verdade. Eu tenho alguns pastores até bem famosos assim que a gente aconselha, cuida da cabeça deles, né? Porque assim, cara, se eu não cuido da minha cabeça, eu não tenho resultado. Quando eu tenho essa metanoia, o meu resultado ele acontece. Uau. E aí assim, putz, eu tenho uma virada de mente, massa. Só que eu preciso ter estratégia para a minha vida, para os meus negócios. Entendeu? Sim. Então, assim, quando eu consigo entender isso, cara, o meu resultado é exponencial. Muito exponencial. Tá um monólogo aqui, pô, tô falando pra caralho. Deus. Gente, que aula. E é tão interessante, porque assim, São Tomás de Aquino, ele nos traz muitas ideias, né, a respeito do Evangelho de Jesus. Tanto dentro da fonte A, fonte Q, fonte M, a gente entende que Jesus, né, dos 12 anos até os 30, ele se preparou, ele conhecia o ser humano. É isso. Entende? Ele... Não é à toa que em 3 anos, para gerar o impacto que ele gerou, a gente entende, a gente percebe que o preparo antecede, né, o tempo da execução. Não é à toa que Jesus preparou 30 anos para executar o ministério de 6 meses. Então, te ouvindo, e gente, que aula. Mas de verdade, é que assim, às vezes a gente quer, né, ser robótico, mas estou aprendendo demais aqui, você não está entendendo. Então, quer dizer que o preparo antecede, né? Sim, o preparo antecede o tempo de execução. Se você pudesse hoje dar um conselho para jovens pastores, jovens pregadores, né? Para essa galera que está dentro do Evangelho ou fora do Evangelho, qual é a direção que você daria para a gente? Em pouquíssimas palavras assim. Estude sobre pessoas. Uau! Você é uma pessoa, suas ovelhas são pessoas, sua esposa é uma pessoa, seus filhos são pessoas. Qual foi a última vez que você entendeu sobre temperamento? Como é que você conversa como é que você aconselha uma pessoa que é colérica, uma pessoa que é fleumática, melancólica, sanguínea? Como que eu uso a minha comunicação para falar com alguém que tem um perfil comportamental dominante, influente, estável, conforme? Será que hoje eu estou tratando os traumas emocionais das pessoas do jeito que pode tratar? Porque tem coisa que é, de novo, que é espiritual, mas tem coisa que não é. Então, assim, quando eu entendo de pessoas, eu vou conseguir vender um produto ou serviço. Quando eu entendo de pessoas, eu vou melhorar os meus relacionamentos. Eu vou ser um líder melhor. Então, assim, a base é pessoas. Tanto que Jesus ele andava com um monte de gente, pô. Então, eu preciso entender de gente, eu preciso entender de pessoas. E aí, quando eu entendo de pessoas, entendo de vendas. E aí, tem uma coisa que eu acho sensacional sobre vendas, que é o seguinte. Jesus foi o maior vendedor da história, cara. Você tem noção que a gente prega o que um cara falou há 2.000 anos atrás, pô. E detalhe, né? Antes de ele dar a ideia, 2.000 anos atrás, já pregavam a ideia dele. É isso, ele não... É uma loucura, né? É isso. Então, assim, o quanto que eu estou vendendo? Verdade. E aí, assim, o quanto que eu estou vendendo a salvação de Jesus? O quanto que eu estou mostrando para as pessoas, assim, quanto que Jesus é extraordinário, o quanto que Jesus faz. Eu preguei esses dias numa igreja, e aí tinha alguns bancos vazios. E aí, cara, eu sou uma pessoa com muito amor, né? Dá para perceber, enfim. E, cara, vocês não tem vergonha na cara, não, pô. Eu falo para você que está aqui assistindo a gente, você tinha que ter vergonha de ter um banco vazio dentro da tua igreja.
Se o Jesus que a gente serve é tão maravilhoso, por que que hoje eu não estou vivendo o caráter de Jesus nas minhas atitudes? Minha mãe me deu um livro quando eu era adolescente. Que livro, cara! Me arrebentava, porque vinha a voz na minha cabeça. Meus passos, o que faria Jesus? Não sei se você lembra desse livro. Não. Caraca, era loucura. Porque era mais ou menos autoexplicativo. Aí minha mãe falava assim, Augusto, Jesus andaria com as pessoas que você anda? Jesus falaria com as pessoas que você fala? Que legal. Então, assim, esse é um ponto. Falei sobre pessoas, falei sobre vendas e o terceiro pilar, assim, se eu fosse trazendo aqui para vocês, é o poder do ambiente. Ambiência. Ambiente define destinos. Ponto. Se eu estou num ambiente que está todo mundo comendo saudável, cara, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter uma alimentação saudável. Se eu estou num ambiente que está todo mundo comendo pizza todo dia. É tristeza. Vai dar ruim. E aí, será que o meu ambiente hoje, ele me favorece ou ele me trava? Meu Deus do céu. Vou trazer um exemplo que eu vivi na prática. Todo dia eu pegava trem com um amigo meu, na época da CA. E aí, esse meu amigo, ele ia falando na minha cabeça assim, não, mas a CA não presta. Antes de eu ser promovido, a CA não dá certo. Pô, só cresce quem é baba-ovo e tal, não sei o quê. Aí, sabe quando você chega para trabalhar, mas você vai trabalhar carregado, assim, pesado? Até que um dia eu perdi o trem com ele. Eu fui no trem depois. Eu cheguei para trabalhar leve, pô. Caraca, o que aconteceu? Minha produção foi boa. E aí um dia eu pegava o antes, outro dia eu pegava o depois, mas eu não queria pegar o trem com esse meu amigo. Resumo da ópera. 6 meses depois eu fui promovido. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fui promovido? Deixar de andar com alguém que era pesado? Eu mandei embora meu melhor amigo. Uau! Eu pergunto para você que está aqui nos assistindo, o que você precisa mandar embora da sua vida? Sabe por quê? Essas pessoas são ladrão de sonhos. Às vezes você não está vivendo o que Deus quer para a tua vida, porque tem um monte de ladrão de sonho aqui, ó, falando para você que não dá, que é impossível. Tá doido? A ambiência é absurda. Por que a gente se conectou? Porque a gente estava no ambiente certo. Uau! Só que aí houve um movimento das pessoas não estarem na igreja. É um movimento de desigrejamento. Eu sei que tem muito pastor que tem que se preparar, porque tem ovelha que quer comer comida de verdade, não quer papinha. Só que por que eu tenho que estar numa igreja? E eu fui um dos caras que mais falei, não preciso estar na igreja. Não, pô, tá doido. Isso é a Bíblia, pô. Aí quando eu vi, eu estava bebendo. Estava falando palavrão pra caraca. Não estava tendo comportamento. Por que eu voltei para a igreja, né? E hoje eu sou da IPTM, do pastor Léo Salles. Léo, abraço. Queremos Samuca, você aqui. Abraço, por favor. Samuel, queremos você aqui. O que acontece? Eu preciso estar na igreja, no corpo de Cristo, porque eu tenho pessoas com princípios e valores e com a mesma crença do que eu quero. Uau. Com isso eu consigo ter muito mais resultado. É verdade. Eu vou para uma igreja para ter comunhão com os meus irmãos e para ter pessoas que querem a mesma coisa, que é a salvação. Só que se eu afasto, não é que você não vai ter salvação se você estiver longe da igreja, mas é muito mais fácil você apagar como brasa. Agora, quando você está ali com várias pessoas, cara, vendo, pô, domingo eu vi o milagre. Aí tu vira para mim e fala assim, caraca, Augusto, cara, não tem explicação, mano. Eu tava com essa decisão aqui para tomar, vim gravar o podcast e, caraca, Deus falou comigo, mano. Meu Deus. Aí isso vai fortalecendo o quê? A sua crença. Sim. Quanto mais fortalece a sua crença, mais resultado você tem. Então, assim, se eu tenho entendo de pessoas, eu entendo de venda e estou no ambiente certo, cara, os meus resultados eles vão ser gigantes, eles vão ser exponenciais. Meu Deus do céu. E assim, te ouvindo falar, é importante demais que os pastores entendam isso, né? Aonde uma igreja pode chegar a partir do momento que o pastor tem essas 3 ferramentas? Você está doido? Você já acompanhou a evolutividade de alguns pastores depois que foi mentoreado por você? Tem, esse aspecto? Tem alguns aí, né? O legal é que os pastores eles não gostam que falem, né? Mas, assim,
Tem igreja aí que saiu de 10 para 30 em 1 ano e meio. Cresceu de uma forma tamanha. Por quê? As igrejas hoje, né, e trazendo uma visão das maiores igrejas, né, eu fiz um estudo de caso das maiores igrejas do Brasil. E aí, qual é o ponto? Eles têm uma visão de gestão mesmo. Lembra que eu falei o que é da terra, o que é do céu? Perfeito. Vai ter unção? Vai ter os dons? Vai ter a palavra, o discernimento? Vai. Só que, para que eu prospere uma igreja, e aí prosperar, eu falo de cada vez mais almas aceitando a Jesus, eu preciso ter uma visão de gestão de pessoas, eu preciso ter uma visão de processo. Tem um monte de igreja que não tem processo, pô. É verdade. Qual o fluxo do membro, do novo convertido? Será que hoje o cara, quando vai na igreja, vamos analisar aqui, vamos analisar como um funil, tá? O final do funil é o batismo, beleza? Ele virou membro. Então, a pessoa é convidada uma vez, ela é convidada de novo, aí ela vai na igreja. Ela não aceita Jesus na primeira vez, ela vai na segunda vez. Maneiro, ela aceitou Jesus. Top. Qual o próximo passo? Putz, a consolidação. Legal. O que eu faço para esse cara aqui na consolidação? Será que eu entro em contato com ele 2 dias depois para saber como está sendo a experiência dele, o que ele precisa? Será que 10 dias depois eu estou mandando uma Bíblia para a casa dele e falo para ele começar a ler João, que em 7 dias ele vai entender o que é Jesus de verdade, na ótica do discípulo mais próximo de Jesus, com uma visão de amor? Será que eu estou fazendo discipulado com ele e coloco ele numa célula? Será que nessa célula eu tenho pessoas que têm ali as diretrizes de consolidação do jeito que tem que ser feito o discipulado? Será que depois que eu faço isso, o que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo curso de batismo do cara. E depois do curso de batismo, o que eu faço? Cara, eu faço ele virar membro, efetivos, legal. Aí depois que ele virou batizado, eu preciso integrar ele dentro de alguma atividade. O quanto que hoje eu tenho estudado a Bíblia, pô. O crente não estuda a Bíblia, pastor. É verdade. É verdade. Tu vai conversar com um ateu, o cara entende mais de Bíblia do que você, pô. É verdade. Que isso? Eu lembro da EBD que meu pai e minha mãe me levava quando eu era criança, pô. Sim. E aí, assim, o quanto que a gente tem estudado a Bíblia. Mas estudar mesmo, entendendo o contexto histórico. Entendendo, putz, cara, o que estava acontecendo no mundo nessa época? Usa o chat GPT, pô. Vamos lá, vamos analisar as viagens de Paulo. Cara, qual era o contexto da época das viagens de Paulo? Como é que o mundo era daquela época? Qual era a percepção dos homens daquele mundo? E aí, o que eu faço? Eu trago a luz da Bíblia. Senhor, me dá discernimento. Espírito Santo, fala comigo através da tua Bíblia, da tua palavra. Só que eu preciso ter informação. Eu preciso educar as novas gerações. Se eu não educo as novas gerações, o que vai acontecer daqui 20 anos, cara? Daqui 30 anos. Tem um estudo do IBGE que diz que até 2030 o Brasil vai ser um país majoritariamente protestante. Hoje é católico, mas até 2030 a gente vai ser majoritariamente protestante. Perfeito. Por que hoje as marcas elas não se posicionam para esse público, que é gigantesco? Será que você, empresário cristão, está pensando nesse mercado? Será que você, empresário cristão, está entendendo do negócio, dos hábitos de consumo do cristão, do que ele come, de como que ele veste, do que ele gosta de fazer? Quem está fazendo isso com maestria é a Lagoinha, pô. Verdade. O André, com uma visão absurda, ele está fazendo isso, pô. A família está em chamas, né? É isso. Por quê? Ele tem essa visão de lá na frente. Verdade. Então, assim, cara, será que eu, igreja, estou preparado para o milênio? O milênio está entrando aí, pô, nas igrejas e vai começar a assumir as lideranças. O milênio é a galera ali dos 20 e pouquinho. Será que eu estou usando a mesma linguagem que eu falava para a geração X, para a geração Baby Boomer, e eu quero que o milênio entenda isso? Uau. A gente precisa entender que, assim, cara, eu estou nesse mundo e eu preciso
me atualizar. O que a gente está fazendo aqui, cara, a gente está levando a palavra de Jesus para um monte de gente. Pô, eu vi que tem vídeo no canal com centenas de milhares de visualizações. Sim. Caraca, o quanto que eu demoraria para falar com essas pessoas? E aí, com uma mensagem, com a estratégia certa, faz com que você chegue a multidões. Verdade. Então, assim, o quanto que você, igreja, está preparada para o futuro? Porque as pessoas elas estão sedentas, pô. Elas estão sedentas para ter intimidade. Sabe uma coisa que eu acho estranho? É que hoje nas igrejas não manifesta mais demônio, pô. É verdade. É verdade. São poucos pastores que trabalham naquela libertação. O que aconteceu com os demônios, será? Os demônios sumiram? Inclusive a IPTM está de parabéns porque é uma igreja em si que trabalha muito forte libertação. Então, assim, cadê os demônios, pô? Cadê a libertação? Cadê a cura? Cadê as pessoas estudando, vivendo a palavra? Jesus não fala que, cara, se a gente estiver no centro da vontade dele, a gente ia fazer obras maiores do que as dele. É verdade. Só que o quanto que eu tenho buscado intimidade com Deus para deixar fluir a vontade dele na minha vida, cara. Uau. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, 11 anos, sei lá. 12 anos, porque eu tinha... É isso mesmo. 12 anos eu fui para a Igreja Batista... Não, para o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, pastor Marcos Gregório. E aí foi um cara lá, um conferencista internacional chamado Randy Clark. Não sei se você conhece. Já ouvi falar, já. Então, Randy Clark é o maior conferencista de cura do mundo, né? E aí, eu lembro que no culto de domingo de manhã, ele chamou as crianças para orar pelas pessoas que estavam lá. Aí era uma criança, um intérprete e uma pessoa para ser curada. Mano, naquele momento ali, eu vivi de Deus me usar e você tá orando e o caroço do tumor sumir, pô. O vô da menina que o meu irmão pegava, que não andava 20 anos, correu na igreja. Cara, é o mesmo Deus. Jesus ele é tão incrível porque teve o Pentecoste, pô. O Espírito Santo está aqui dentro da gente. Só que eu preciso deixar fluir. E o que é mais incrível é que Deus ele sempre me usou para cuidar da mente das pessoas, dos meus clientes, enfim. E o que aconteceu? Só que eu não entendia. Em 2019, acho que foi 2019, ou início de 2020, teve o Descende Brasil. Que foi em 3 estádios, do Hotel Hayashi, enfim. E aí o Randy Clark veio no Brasil. E aí ele falou assim, há 20 anos atrás, eu venho no Brasil. Acho que foi isso. 20 anos atrás eu vim no Brasil. E deixei aqui a unção de cura com algumas pessoas. E eu estou ativando vocês ainda mais agora. Minha esposa estava junto comigo. E aí ela... Eu falei, amor, esse é o cara que eu falo, que eu vivi aquelas coisas lá de criança. E aí o que eu entendi? A gente tem caso de gente que a gente fala assim, Augusto, fiz 10 anos de terapia, cara. Você com 1, 2 horas resolveu um problema meu. Fui eu? Não. Eu só ativei o dom de cura que Deus me deu. O quanto que eu tenho buscado ativar os dons que Deus me deu, cara. Quanto que eu tenho deixado Deus fluir na minha vida? Meu Deus. Me fala, o quanto que eu tenho deixado Deus fluir? O quanto que eu tenho deixado Deus fazer o que Ele quer para mim, pô? Essa vozinha que às vezes você ouve na tua cabeça, você acha que é loucura, é o Espírito Santo que desceu em Atos 2 e está dentro de você. Só que eu não dou voz ao Espírito Santo, eu dou voz para os meus amigos. Eu dou voz para o TikTok, para o Instagram. Quando, na verdade, eu preciso dar voz para o Espírito Santo que está aqui, cara. E aí, quando eu deixo fluir, o cara que sai de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, foi pai com 19 anos de idade. Hoje é um dos maiores mentores empresariais do Brasil, cara. Sabe por quê? Eu vivo a palavra de Isaías 41, 20. Para que todos vejam e ouçam que foi a mão de Deus que fez isso sobre a casa de Israel. Toda a minha prosperidade, tudo que a gente tem vivido é fruto da mão de Deus. Um dia uma pastora orou comigo, daqui da Zona Leste, inclusive, pastora Mônica. Não sei se você conhece. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa.
Ela foi orar lá em casa. E o pau quebrou, né? Até minha funcionária ficou endemoniada lá, a gente expulsou o demônio dela. E aí Deus pegou minha mão na mão aqui. Ele fez assim, ó. Eu vou te dar tudo. Mas o dia que você usar para que não seja para o meu nome, para que o meu nome seja glorificado, eu vou tomar tudo de você. Sabe por que muita gente tem muito resultado e aí para? Porque não foi eu, Augusto. Uau, entendi. Não sou eu que está falando aqui. É o Espírito Santo que habita em mim. E a oração que você fez aqui antes de começar o podcast. Tinha que deixar a oração antes de começar. A oração foi, Senhor, que tenha unidade aqui. E que não saia nenhuma palavra das nossas bocas que não sejam da vontade de Deus. Essa é a oração que eu faço toda vez que eu vou palestrar, toda vez que eu vou pregar, toda vez que eu vou ter alguma reunião muito importante. Por quê? Cara, é a presença dele, pô. Não sou eu, Augusto. Não é o Augusto que desenha as estratégias e faz as empresas terem resultados multimilionários. Não. É ele me usando. E sabe o que Deus está falando para você que está aqui nos assistindo? Ele quer te usar de maneira sobrenatural. Só que para ele te usar de maneira sobrenatural, você tem que deixar fluir. O mundo espiritual funciona com legalidade, cara. Se eu não der legalidade para os dons de Deus para minha vida, eles não vão vir, pô. Verdade. Eu preciso falar, Deus, o que eu preciso fazer para que tu me use? O que eu preciso fazer para que a tua vontade seja glorificada através da minha vida? Só que muitas vezes as pessoas elas estão muito mais preocupadas com o status do que em fazer a obra. Meu pai era alcoólatra e pai de santo. E aí ele se converteu. Eu tenho uma cena muito na minha cabeça muito forte, cara, que é assim, todo domingo o pastor, eu não lembro o nome dele, da Igreja Batista de Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, parava um ônibus na porta da nossa casa 1 hora antes do culto. Por quê? A gente ia para EBD, saía da EBD e ia evangelizar, cara. E a nossa missão era lotar o culto. Meu pai faleceu tem 2 anos e meio, vai fazer 3 anos agora, em dia 6 de dezembro. E meu pai morreu de Alzheimer, né? E é muito louco porque uma das últimas conversas dele, lúcido comigo, ele fala assim, pastor, eu vou morrer. Eu vou esquecer na verdade, eu vou esquecer de tudo e depois eu vou morrer. Mas faça com que o meu nome seja eternamente lembrado pelas pessoas. E meu pai, ele era um evangelista por amor. Ele tinha um amor por almas assim absurdo. E qual é o meu sonho? O meu sonho é que a gente vá cada vez mais convertendo milhares e milhares de pessoas. Eu tenho uma cena na minha cabeça, que é eu no estádio de futebol, com sem mimimi, assim, e um corredor com 1000 pessoas aceitando Jesus. Essa é a cena. E está gravado aqui. Está gravado aqui. Essa é a cena. 1000 pessoas vão aceitar Jesus. Por que eu não posso ser um dos maiores evangelistas dessa geração? Por que eu preciso ficar falando de Billy Graham? E, de novo, eu estou honrando Billy Graham, mas eu também posso fazer o que Billy Graham fazia. Ou qualquer outro grande pastor, qualquer outro grande avivalista. Por quê? Por que tem que parar neles? Uau. Por que tem que parar em Paulo? Por quê? Por que não pode ser através do Pedro, do Augusto, da Ana, do Roberto, da Fernanda, da Clara? Por que não? Por que não a gente converter multidões? Deus nos usar para a gente converter multidões. Por que não a gente fazer a vontade dele, cara? Parar de fazer a nossa, pô. O seu negócio, a sua empresa, ela precisa servir a Deus. Augusto, como assim? Eu explico.
Se você já começar honrando seus funcionários, não sonegando imposto, e ter um caráter de Cristo nas suas atitudes, você já vai estar fazendo muito com a sua empresa. Uau. Quanto mais prosperar, mais obras missionárias você pode fazer. Mais obras missionárias você pode ajudar. Lá no Espírito Santo, a Forte Leve, que é aquela caixa d'água azul, que tem tudo quanto é lugar. Sim. Cara, os caras doam uma fatia absurda do faturamento bruto para missões. E aí, por que a sua empresa não pode sustentar um campo missionário? Por que a sua empresa ela não pode ajudar milhares e milhares de pessoas? Porque o seu testemunho do que Deus fez na tua vida vai converter um monte de gente. Só que o que eu vejo, Pedrão? Tem gente que está na igreja, aleluia, glória a Deus, Deus é santo, chora, sapateia, fala em língua. Chega em casa e não honra o pai e a mãe, pô. Não honra o marido, não honra a esposa, não cuida dos filhos. Agora, uma das coisas que minha esposa fala muito, né? Tá na moda agora querer virar mentora de homens, de mulheres, enfim. E aí a Ana falou uma frase, a gente estava conversando, né, amiga? E a Ana falou essa frase que foi: legal, você quer ser mentora de mulheres? Top. Você está cuidando da sua irmã? Você está cuidando da sua mãe? E a sua vizinha? Você está cuidando da sua mãe? Da sua vizinha? Da sua amiga? Da sua amiga da escola? Ah, não, porque o meu propósito é esse. Cara, peraí, pô, começa do básico. Começa a fazer ali o arroz com feijão. Né? Então, assim, quando eu faço o arroz com feijão e paro dessa viagem e, cara, peraí, não, Augusto, eu quero que o meu negócio é um negócio de educação, beleza? Educação empresarial e comportamental. Esse é o negócio do Augusto. Perfeito. Só que através do meu negócio eu consigo ajudar pessoas a prosperarem, a gerarem mais emprego, mais renda, a terem relacionamentos mais felizes. Pô, na nossa última imersão a gente teve 2 pedidos de casamento, cara. Uau. E de gente que estava casada, morando junto há muito tempo, mas a ambiência foi tão forte que as pessoas... Cara, eu preciso... Augusto, vê aí para comprar um anel, comprar um buquê e, cara, foi. O povo pediu em casamento. Então, assim, por quê? Através do meu negócio. Você que não é empresário, você que é funcionário, seletista, cara, será que você está honrando mesmo a Deus no teu trabalho? Não adianta domingo você tá lá falando em línguas na igreja e na segunda-feira você ficar procrastinando na tua empresa, pô. Verdade. Ficar chegando atrasado, dando atestado. Que crente é você? Porque Deus vai cobrar. Por isso que ele fala que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, pô. É verdade. E aí, como é que tu quer que teu amigo se converta? Se você está roubando a empresa. Porque quando você não faz o que tem que fazer, você está roubando a empresa. E aí não, o político é corrupto. Beleza, o político é corrupto. Mas será que você não está sendo corrupto também? Quando você bota um gato na tua casa? Será que você não está sendo corrupto também quando você infringe a lei de alguma maneira? Ah, não, mas é um pecadinho. Será que é pecadinho mesmo, cara? Eu preciso ter esse entendimento de ser cristão aonde eu estiver, de ter o caráter de Cristo aonde eu estiver. Sim. E tanto na minha empresa, tanto se eu for funcionário público, se eu for seletista, eu preciso ser excelente. Você já parou para ver se em algum momento do ministério de Jesus alguém vira e fala, está escrito lá, e Jesus foi meia boca. E Jesus não deu o melhor dele. E por que você está dando mais ou menos, gente? Verdade. Por que você está fazendo mais ou menos, pô? Verdade. Por que você não está fazendo igual Jesus fazia? Que é ser excelente, que é cuidar das pessoas, que é realmente se comunicar da maneira certa. Cara, Jesus, ele se comunicava da maneira certa. É verdade. Quanto que eu tenho falado da mesma maneira para pessoas diferentes, pô. Então, assim, um pouco dessa visão que eu acredito que se a gente fizer, a gente consegue ser humanos melhores, evangélicos melhores. Uau. Não, com certeza. E ter negócios prósperos e mais felizes, sacou?
é tão lindo que a todo momento aqui eu entendo que Deus quer nos levar à altura. É isso. Do que ele tem pra gente, né? É isso. Em 1 Samuel diz que deram relatos de Davi para Saul. É né? sobre isso. Saul perguntou, quem é esse rapazinho? Ele falou assim, ele é um excelente arpista, ele é um exímio guerreiro na guerra, ele é forte, ele abre em palavras, deram várias características e, por último, deixaram enfático que a presença de Deus era sobre a vida dele. Né? O problema de muitos pastores e de muitos líderes, né, é que a gente recebe muitas coisas grandes, muitas promessas grandes da parte de Deus. Isso. O problema é que a gente não se coloca à altura da promessa. É sobre isso. Né? Então, assim, por exemplo, é o básico bem feito, é o BBF, né? Olha, eu tenho o desejo do coração de Deus de te levar para os Estados Unidos. Nem o inglês, nem feliz começou a fazer ainda. Nem o passaporte, pô. E pelo fato da gente estar lidando com pessoas, eu acredito que todas essas ferramentas que não são novas, sim, já existem há muito tempo, né? Mas há uma evolutividade, há um crescimento a pastores sim. se colocando numa posição e entendendo isso de uma forma empírica, de uma forma muito profunda. E a gente vê. O resultado. A gente vê muita igreja preta crescendo de uma forma assustadora, né? Sim. E é muito lindo, Estou maravilhado com... Você falou de Davi, né? Sim. O nome da minha empresa é Gigante em Vendas, o nome da nossa imersão é Negócio Gigante. Tudo nosso tem gigante. Por quê? 7 princípios que eu estudei sobre Davi e que, se você aplicar na sua vida, você se torna gigante. Primeiro, Davi se preparou. Uau. Que é isso que você está falando da preparação. Ele não chegou para lutar contra Golias despreparado, pô. Não. Ele já tinha lutado contra as bestas feras que queriam comer as ovelhinhas dele. E aí, muitas vezes, você quer a promessa de Deus para a tua vida, só que você não se prepara. Segundo, Davi estava em constante movimento, cara. Davi tinha 3 empregos, pô. Ele tocava harpa para Saul, era pastor de ovelhas e entregava marmita para os seus irmãos. É verdade. E aí, assim, o quanto que eu estou em movimento, o quanto que eu estou fazendo tudo que eu posso fazer para que a promessa de Deus seja cumprida na minha vida. Terceiro princípio, ele teve uma atitude gigante. Ele bateu no peito e falou, ei, quem é esse cara aí que quer afugentar meu povo? Pô, tá maluco, rapaz? E aí, assim, o quanto que eu tenho atitude para acabar com a mediocridade na minha vida, para acabar com a escassez na minha família, para acabar com os casamentos falidos da minha geração. O quanto que eu tenho essa atitude? O quarto princípio é que Saul dá a armadura para ele, né? Sim. Eu imagino Davi meio que robozão ali, tipo, quadradão, né? Cara, não consigo. E aí ele foi do jeito dele. Sabe qual é o quarto princípio? Eu preciso manter a minha essência. Quantos de nós estamos perdendo a nossa essência para agradar o outro? Quantos de nós estamos perdendo a nossa essência para viver aquilo que o outro quer para a nossa vida? Né? Exato. Verdade. Quinto, Davi, ele teve uma fé sobrenatural, cara. E a fé, você fala assim, Deus, cara, já fiz a minha parte, pô. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz, estou aqui. E ele levou 5 pedras, né? Porque o Golias tinha seus irmãos, não é porque ele era ruim de mira, né? Então, se desse acabou um, ia ter os outros. Sim. E aí, assim, cara, a fé é depois que você fez tudo, pô. Que aí Deus age no sobrenatural contigo. 6º princípio. Então, o 5º é a fé. O 6º princípio. Davi teve foco. Se ele mirasse em qualquer outro lugar na cabeça, ou melhor, no corpo de Golias, o que ia acontecer? Nada. Porque a pedra ia bater e ia voltar. Sim. Porque ele estava de armadura, só que ele mirou no meio da testa do gigante. E o que isso quer dizer na prática? Eu preciso ter foco. E foco é dizer não para tudo aquilo que não vai me levar para a minha vida gigante. O que você precisa focar hoje para mudar a tua vida nos próximos 90 dias? Quais são as iniciativas que você precisa fazer hoje para mudar o teu game em 90 dias? E quais são os nãos que você precisa dar? Quais são as pessoas que você precisa se afastar para viver aquilo que você quer? E o gigante caiu. Só que o gigante não tinha morrido. Ou seja, Davi se preparou, Davi estava em movimento, Davi teve atitude, manteve a essência, teve a fé, teve o foco, beleza? Só que se ele não tivesse pego a espada e cortado a cabeça do gigante, tudo isso teria sido em vão. Eu vejo muitas pessoas com iniciativa, mas pouquíssimas pessoas com acabativa. Davi vai lá, pega
a espada e corta a cabeça do gigante. Qual é a cabeça que você precisa cortar hoje? Será que hoje você não tem vivido as promessas que Deus tem para a tua vida porque você não está tendo acabativa? Você está fazendo de qualquer jeito? Você está sendo desfocado? Você não está se preparando? Você está sendo aquilo que os outros querem? Você não está tendo fé? Você não está tendo foco? Não está fazendo até dar certo? É verdade. Muitas pessoas fazem, Pedrão, para ver se dá certo, cara. Só que eu tenho que fazer até dar certo. Eu não tenho opção de ver, vou fazer para ver se vai funcionar. Cara, não. Nosso cérebro tem 2% de massa e gasta 25% de energia. Ou seja, tudo que ele puder fazer para gastar menos energia, ele vai fazer. E aí, qual é o macete disso tudo? Quando eu tenho metas claras, eu sei para onde eu quero ir, eu consigo ter muito mais resultado, porque o meu cérebro é preguiçoso. E eu pergunto para você, meu amigo que está aqui nos assistindo, quantas vidas você vai evangelizar em 2025? Qual é a sua meta de vidas? Qual é a sua meta para a vida pessoal, para a vida profissional, para o relacionamento? Porque se eu não tenho metas claras, eu não tenho resultados gigantes. É isso? Meu Deus do céu. Gente, ele é autoridade em negócios, vendas, marketing, liderança, gestão, família, inteligência emocional. Amigo do seu... Preciso ser mentoreado por você. Que é isso? Que maravilha, que lindo. E a gente falou sobre tudo, mas assim... Foi muito difícil para você chegar até aqui? Muito. Enfrentou muitas dificuldades? Dificuldade, não. Mas, pô, imagina. Quando eu saio da C&A, faço o Rinode, meu dinheiro acaba, pô. Eu recebi uma rescisão de 5 dígitos, 6 dígitos, não sei, 5 dígitos da C&A. E aí eu vou fazer Rinode. Sim. Em 1 ano, meu dinheiro acaba. Beleza? Minha ex-mulher começa a vender hambúrguer no prédio que a gente morava e eu ainda tinha alguns perfumes, vendia aquilo ali. Só que eu ficava 18, 20 horas na rua sem comer. Meus filhos sempre tiveram tudo, mas eu não. Eu ficava 24 horas sem comer. Então, para analisar. Eu estou falando que eu passei fome em 2018. 2018 é ali, pô. Meu Deus, isso é verdade. Mas sabe qual é a parada? Quando eu condenso a minha energia no mínimo, porém o mais importante, o resultado vem. De novo, eu vejo que tem muita gente que é vitimista. Ai, mas eu sou pobre. Ai, mas eu sou mulher. Ai, eu sou homem. Eu sou preto. Eu sou branco. Eu sou japonês. Eu sou... Nasci na família. Cara, você é identidade de Cristo na terra, pô. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se você é imagem e semelhança do Criador, para de ser vitimista. Faz o que tem que fazer. Sim. Paga um preço que ninguém está disposto a pagar. E assim, eu sempre tive uma convicção muito clara do que Deus está fazendo. Eu sempre... E eu lembro quando eu era criança e Deus ele falou ali, né? Eu lembro disso. Deus usou a boca do meu irmão para falar. Eu te colocarei nos lugares mais altos dessa nação. Você sentará em mesas que ninguém vai acreditar porque que você está lá. Não se apequene na mesa de ninguém. Porque a autoridade que eu te dou, a autoridade é minha. Cara, eu vi isso com 10 anos, 12 anos, sei lá, 13 anos. Só que, o que aconteceu? Eu vi isso com 13. Só que eu vivo hoje isso com 33, 20 anos depois. E aí, muitas vezes, você ouve uma palavra e você desiste no meio do caminho. Não faz o que tem que fazer até que a profecia seja cumprida, pô. Verdade. Então, assim, foi muito difícil? Foi. Só que, assim, tem um fator que mudou o meu jogo em 2019, que é a minha esposa, Ana. Cara, a Ana entrou na minha vida e a gente brinca que ela pegou no rascunho da planta. Não foi na planta. Foi no rascunho da planta. Imagina, eu tinha, acho que menos uns 7 dentes na boca.
magro, careca, que isso aqui é implante. Em 2018? 2019, isso foi em 2019. 2019, magro, feio pra caraca, enfim. Mal, fisicamente, mas com a crença inabalável do que eu ia vencer. E a Ana, ela sempre fez eu enxergar a melhor versão do Augusto. E ela me sustentou durante 2 anos, cara. Eu tive um divórcio em 2018. E nesse divórcio, o que aconteceu? Quando eu comecei a ganhar dinheiro com a minha empresa, o dinheiro que eu ganhava com palestra, com curso, era só para pagar a pensão dos meus filhos, pô. Então, durante 2 anos, a Ana me sustentou. E, assim, o poder de uma mulher na vida do homem. Sim. Assim, a Ana é uma pessoa que a visão dela é fora do comum. Ela tem uma sensibilidade para as pessoas, para os negócios, que é absurda. Então, ter um parceiro dos sonhos muda completamente o seu jogo, cara. Uau. Assim, e é difícil, às vezes, que o teu marido, tua esposa não sonhe contigo. Né? Então, assim, cara, eu falo que Deus, primeiro Deus, depois a Ana, depois o Augusto. Por quê? Porque a Ana me deu subsídios emocionais e financeiros para que hoje eu pudesse estar fazendo o que eu faço hoje. Na pandemia, cara, imagina, todos os meus contratos foram cancelados. Pô. E aí a gente sobreviveu 2020. Eu não abandonei a mão de nenhum cliente, continuei atendendo eles. Mas, assim, durante 8 meses da pandemia, a gente tinha os cartões de crédito dela e um dinheiro que ela tinha na conta, pô. Então, a Ana, ela é o meu pilar emocional, ela é o meu pilar que cuida da empresa.